E nós voltamos à série Volte a Amar. Nós estamos na série Volte, né? O tema hoje é Volte a Amar. Quantos assistiram a última mensagem, Volte a Orar, aqui? E quantos melhoraram seu tempo de oração, voltaram a orar, reativaram? Alguém? Amém. É importante a gente entender que Deus, quando Ele está ministrando algo sobre a nossa igreja, sobre a nossa família em Cristo, porque nós somos uma família, Ele está ministrando algo para o nosso crescimento. E voltar a orar é muito importante. Agora, o segundo passo que nós precisamos voltar é voltar a amar. Voltar a amar, pastor, por quê? Porque a palavra diz que Deus é amor. E se Deus é amor, nós precisamos ser igual a Cristo. Nós precisamos aprender a amar. Então olha para o irmão do seu lado e fala para ele assim: eu vou aprender a te amar, irmão. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios 13, do 1 ao 7, nós vamos ler. A palavra diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Tem uma coisa fazendo está escutando? Quando eu estou falando? Ei, eu acho que é essa caixa aqui. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Olha como o apóstolo Paulo fala sobre o amor. E quando nós entendemos que Deus é amor, nós entendemos que nós somos frutos desse amor. Amor esse que se entregou naquela cruz, mandou o seu único filho para que eu e você fôssemos resgatados e restaurados. Por quê? Porque para nós já não tinha mais perspectiva. Para nós já não tínhamos mais solução. Deus, Ele olhou, entregou o seu próprio filho, para quê? Para que eu e você vivêssemos uma vida de transformação, fôssemos transformados por inteiro. A palavra lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Olha o tamanho do amor de Deus para comigo, para com você. Ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então muitas vezes nós achamos que devemos amar uns e não amar outros, devemos se agradar mais com uns e menos com outros. Só que deixa eu te falar algo, e anote isso aí: o amor, irmão, não escolhe para quem, o amor precisa ser compartilhado. Deus, Ele não escolheu para quem ia amar e quem ia deixar de amar. Nós precisamos amar uns aos outros. Como uma igreja, como família, nós precisamos amar o irmão que está do nosso lado. Como esposa, como marido, como pais, como filhos, nós precisamos amar os nossos parentes, nossos familiares, as pessoas que nos cercam, e as pessoas que muitas vezes nós não conhecemos. Mas pastor, é tão difícil amar o irmãozinho ali, ele enjoado. Irmão, mas tem que amar. Ele é tão chatinho, pastor, mas tem que amar, irmão. E olha que interessante, nós precisamos entender que nesse tempo, a palavra diz que o amor de muitos se esfriarão. Lá em Mateus 24:12 está dizendo: oi, nesse tempo que está chegando, o tempo do fim, nós estamos próximos do fim. Ele diz o quê? O amor de muitos vão se esfriar. Só que, deixa eu te falar algo, nosso amor como igreja não pode se esfriar.
O nosso amor como igreja não pode se esfriar pelas pessoas. Nós precisamos amar pessoas. E eu falei isso aqui pela manhã, eu volto a repetir. Ei, pare de entender que muitas vezes uma mentalidade falida de que nós usamos coisas e amamos pessoas. A mentalidade certa é a mentalidade que nós usamos coisas e amamos pessoas. E não a mentalidade falida que o mundo ensina. Nós usamos pessoas e amamos as coisas. Hoje nós olhamos muitas pessoas amando mais o seu carro, amando mais a sua casa, do que amando pessoas, amando outros. Sabe, amando os seus interesses, amando aquilo que é agradável para si, mas não ama a pessoa que está do seu lado, não ama a pessoa que caminha com ele, com ela. E deixa eu te falar, pastor, mas tem como vencer essa frieza? Eu falo para você, tem sim como vencer essa frieza. E eu vou te dar algumas chaves para você vencer essa frieza espiritual, seja com a sua família, seja com os seus filhos, seja com a sua igreja, seja com a obra do Senhor, seja com os seus irmãos na igreja. Eu vou te dar algumas chaves, eu quero que você anote. Pegue o papel, a caneta, anota no seu celular. O que eu devo fazer, pastor, para voltar a amar? Primeiro ponto, você precisa decidir, tomar uma decisão de voltar a amar. Pastor, mas o amor não é um sentimento, não, o amor é uma decisão. O amor é algo que você cria dentro do seu coração e começa a trabalhar aquilo ali ao tempo, ao longo do tempo, ao longo da caminhada. Eu lembro quando eu comecei a namorar com essa morena linda, Deus poderoso. E a gente estava naquela paixão da adolescência. E algo foi crescendo dentro de nós à medida que nós fomos decidindo cuidar um do outro. E até chegar o momento do casamento, porque o amor é uma decisão e vai sendo gerado algo dentro de você por aquela pessoa, você vai construindo algo. E você precisa quebrar coisas que podem te atrapalhar de crescer nesse amor. E nós precisamos decidir amar. João 15:17, vamos lá ler João 15:17. João. Este é o meu mandamento. Ele não pediu você, ele te deu um mandamento. Ame uns aos outros. Olha que interessante. Se Jesus está dizendo ali em João, na epístola de João, falando que ame uns aos outros. Você precisa amar o seu irmão. Pastor, mas o irmão é chato, mas você precisa amar ele. Pastor, mas não é tão bacana assim o que aconteceu, o que ele fez comigo. Ei, não importa, você precisa amar ele, amar ela. Nós precisamos entender que Deus quer que eu e você venhamos a amar o nosso próximo. Esse é um mandamento, e isso precisa ser uma decisão dentro do meu e do seu coração. Às vezes você está aqui, entrou por essas portas com um problema no seu relacionamento, com a sua esposa, com seus filhos, sabe, decepcionado da sua vida. E aí você falou assim, não amo mais, pastor, desisti. Só que, ei, deixa eu falar, não desista, não deixe de amar, continue acreditando, continue investindo, porque vai voltar. Vai queimar de novo, mas decida, toma dentro do seu coração uma decisão, eu volto a amar. Isso precisa estar bem claro dentro de nós, eu preciso decidir que eu quero amar. Há muitos filhos aqui hoje, dia dos pais, que não falam com seus pais há anos. Que não fala mais, os pais que não falam mais com os seus filhos há anos por causa de alguma coisa que fez. Não, pastor, eu não amo mais o meu filho, eu não amo mais o meu pai. Deixa eu falar algo para você. Você precisa aprender a perdoar para que você possa amar cada vez mais. Você precisa deixar aquilo que se passou. Para pensar comigo, irmão. Se Jesus lembrasse de todos os nossos erros, se Ele lembrasse de cada um dos teus pecados, toda hora que você erra e toda hora que você falha, Ele apontasse o dedo para falar para você, não gosto mais de você, por causa que você fez isso e isso. E por que? Quem sou eu e você para não perdoar e não amar a outra pessoa? Quem somos nós para não amar as pessoas? Se Jesus nos ensina isso, se Jesus é o nosso maior exemplo, então nós precisamos tomar uma decisão. E hoje você está recebendo uma palavra, decida amar.
Decida voltar a amar. Fala assim: eu vou voltar a amar. Repita comigo: eu vou voltar a amar. Segundo, ore e peça a Deus ajuda para reacender a chama do amor. Há muitos casamentos aqui que precisam ser reacendidos essa chama. A chama precisa voltar a queimar. O amor precisa voltar a queimar no coração. Então ore, comece a orar a Deus. Fala assim: Deus, reacenda a chama do meu amor por essa pessoa. Reacenda a chama desse amor pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus filhos. Reacenda a chama desse amor pela minha igreja, pela obra do Senhor, por aquilo que eu fui chamado para fazer. Reacenda dentro de mim essa chama. Jesus, ele disse lá, ele fez uma oração sacerdotal, ele disse: eu os amei. Aqueles que você me entregou, Senhor Deus, eu amei com toda a minha força. Ele amou a gente de tal maneira, irmão. Ele estava disposto a se entregar por mim, por você. Então peça, isso foi uma oração de Jesus. E nós precisamos pedir: Jesus, nos ajuda a amar. Nos ajuda a amar o irmão que está ali me incomodando. Nos ajuda a amar o irmão que não acredita em mim. Nos ajuda a amar os nossos pais. Nos ajuda a amar a nossa esposa, nosso filho, nossos maridos. Ajuda-nos a amar, Pai. Peça a Deus. Quem sabe você está aqui nessa noite e alguma coisa surgiu, aconteceu, frustrou você. E aquela pessoa que você tanto amava, você criou dentro do seu coração um sentimento de mágoa, de amargura, um sentimento de tristeza. E aí hoje você está carregando isso dentro de você e você não consegue mais amar. Você, por esse sentimento, não ama mais as pessoas que estão à sua volta. Você, por esse sentimento, começa a utilizar-se das pessoas. E eu quero falar para você, irmão, Deus está trazendo esse tempo, um volte para essa igreja, voltar a amar, voltar a orar. Por quê? Porque Deus está nos chamando de volta para perto. Quem é nascido de Deus ama, irmão. Deus é amor. Eu preciso ter o caráter do meu Pai. Pastor, mas é tantas coisas que aconteceram, ei. Vou dizer para você que vive de passado é museu, irmão. Quebra esse museu da sua vida, deixa para trás. Começa a construir algo novo, uma nova história. Perdoe, ame, honre, cuide. Terceira chave. Primeiro eu volto a amar, eu decido amar. Depois eu começo a orar a Deus e pedir para que Deus reacenda essa chama. Terceiro, eu preciso me reaproximar. Reaproxime-se. Reaproxime-se, sabe por quê? O distanciamento, ele aumenta a frieza e a indiferença. O distanciamento que nós criamos entre nós e a pessoa, ele só vai aumentar a frieza, ele só vai aumentar a indiferença, ele só vai esfriar o amor. Então não tem como, não, pastor, então eu decidi amar, mas vou ficar aqui, deixa a pessoa lá. Ei, comece a se reaproximar, comece a chegar perto, comece a andar junto, comece a conversar, volte a semear. Sabe por quê? Porque só assim Deus vai reacender a chama do amor. Vira para o irmão do seu lado aí, balança o ombro dele e fala: reaproxime-se, irmão. Vira para o outro e fala: para de mimimi, irmão. Não adianta, nós queremos ser um exemplo de Cristo, nós queremos ser um testemunho, mas não queremos amar as pessoas. Aqui nessa igreja nós temos uma porta de entrada que é o nosso slogan. É slogan que fala, né? Sai que eu erro aí. Posso errar, né? Está ao vivo aí na internet, nossos participantes lá do culto online, nossa igreja online.
Então, tem um slogan, é o lugar onde o amor transforma. Sabe por quê? Porque alguns anos atrás, o pastor que fala com vocês aqui, está aqui ministrando a palavra, ele estava desacreditado, solitário, tinha desistido de Cristo, alguns anos, aproximadamente 8, 9 anos atrás. Já tinha aberto mão de tudo, mas eu entrei por essas portas, e o sorriso de um irmão, um abraço de outro, a alegria de um, a alegria do outro, ela voltou a contagiar meu coração, ela voltou a acender uma chama que tinha se apagado, por causa das minhas decepções, por causa das minhas frustrações. E enquanto eu viajava com a pastora, o Senhor falou assim para mim: a partir de agora, a SN será conhecida como o lugar onde o amor transforma. E verdadeiramente, daquele dia em diante, quando nós começamos a colocar isso em prática dentro de nós, como uma visão, nós temos vivido, e eu acredito que muitos aqui foram bem recepcionados, aqueles que já são da igreja. Alguém abraçou você, porque o pessoal aqui tem danado para abraçar, irmão. Alguém apertou sua mão, alguém sorriu para você até de máscara. Por quê? Porque isso faz parte da nossa essência. Nós não apontamos o dedo, nós não subjugamos as pessoas, nós não condenamos elas, nós amamos. Eu gosto porque Cristo amou tanto as pessoas. Você vai lendo as histórias ali de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai vendo o quanto Cristo amou as pessoas. E como eu e você não podemos amar, quem somos nós? Eu lembro que na história que chegaram com a mulher adúltera, e chegaram diante dele, jogaram aquela mulher no chão. Na nossa lei, nós apedrejamos. Jesus se cala, escreve no chão, e aí ele fala assim: aquele que não tem pecado, vai, atira a primeira pedra. Sabe, ele não chegou e falou assim: vamos apedrejar, pega a pedra que toma logo a primeira. Pá, não, porque muitas vezes nós fazemos isso. Ao invés de nós amarmos o irmão, o irmão está com um problema, está passando por um erro na sua vida, pecou, falhou. Ao invés de nós amarmos, nós apedrejamos, nós apontamos o dedo, nós queremos ser os santos. Quem somos nós, irmãos? Se Jesus, Ele amou, nós precisamos também amar. Nós não aceitamos o pecado, nós amamos a pessoa, mas não aceitamos o que ela fez. Agora ela está aqui conosco, ela vai ser curada, ela vai ser tratada, ela vai ser podada, para ela entender que aquilo que ela fez está errado. Nós amamos o pecador, não amamos o pecado. Então nós cuidamos dela, nós podamos ela aqui no amor. Por quê? Porque Cristo fez isso conosco. Todos os dias Deus tem misericórdia de nós. A palavra diz que elas se renovam. Fala para outro irmão do seu lado aí, fala assim: Deus tem uma misericórdia de você, irmão. Deus poderoso. Quarto, esse é bom, irmão. Seja um pouco mais paciente. Vira para o irmão do seu lado e fala assim: tenha paciência comigo. Seja um pouco mais paciente, irmão. Nós não queremos ser pacientes com os outros. Às vezes a pessoa entra na igreja, não conhece nada, e tudo que ela vai fazer, ela te pergunta: ah, mas a Bíblia fala sobre o que sobre isso? Fala o que sobre isso? Ei, seja paciente, ensina. Seja paciente, ame. Seja paciente, irmão. Seu marido, seja mais paciente com ele, Deus poderoso. Com a sua esposa, seja um pouquinho mais paciente, quando ela começar blá, 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 blá. Nós precisamos ser pacientes. Não adianta a gente, não vou perdoar, vou decidir amar, mas aí a pessoa faz uma coisinha de nada, não aguento mais você. Que isso, irmão? Tenha paciência.
A palavra lá em Coríntios diz: o amor é paciente. Deus poderoso. Estou vendo os maridos olhando para a esposa assim, tem um pouquinho mais. Os maridos são terríveis, irmão. Só um pouquinho mais de paciência comigo, tem? As mulheres, Deus é tremendo, né? Deu toda a paciência para as mulheres, né? Só Deus sabe o que ela passa para te aturar, irmão. Deus poderoso. Seja um pouco mais paciente. Aprenda a relevar. Entenda que nem todo mundo sabe tudo. E a gente está aqui para aprender uns com os outros. E o amor faz isso. O amor nos ajuda a ensinar. O amor nos ajuda a compartilhar. O amor gera em nós paciência. Então seja mais paciente. Quinto ponto. Antes de eu entrar no quinto ponto, eu botei aqui uma observação, né, do Pedrão. Olha como Jesus teve paciência com Pedro, irmão. Jesus está conversando com os seus discípulos. E de repente, Pedro fala: não, eu não vou deixar acontecer. E Jesus, com todo amor e carinho, fala assim: ô Pedro, você está endemoniado. Não é bem assim, né, que ele falou com um pouquinho mais de carinho. Pedro, acalma, meu filho. E aí, Pedro caminha com Jesus. Jesus vai para o monte orar. Leva ele. Poxa, Jesus podia ter levado o outro que não dormia, irmão. Leva Pedro para o monte. Chega lá e fala: Pedro, vai vigiar comigo aqui uma horinha? Tá bom, Pedro, fica aí então orando aí. Quando ele volta, Pedro está até assoviando, irmão. E ele olha para Pedro e fala: Pedro, nem uma horinha pudeste vigiar comigo. Olha que paciência, irmão. Jesus está ensinando a ter paciência. Ele amou Pedro, irmão. Ele amou tanto aquele homem. E ele teve paciência com ele. No final, Jesus sendo preso para ser crucificado, Pedro arranca a espada da cintura, irmão. O que Pedro faz? Chama a orelha do irmão. Jesus: Pedro, o que eu te ensinei nesses 3 anos? Sabe, às vezes a gente precisa ensinar e ter paciência. Pedro se torna um homem que é um exemplo para nós. Carrega um peso. Ele é um exemplo para a igreja. Mas ele precisou ser podado, teve que ter paciência, irmão. Eu me recordo que os meus líderes tiveram que ter muita paciência comigo. Muita paciência. Pastor Ken até hoje, irmão, tem paciência. Eu gosto de conversar com o Pastor Ken. Ele fala assim: eu te amo, meu filho. Poxa, Pastor Ken, eu te amo, meu filho, né? É assim, por quê? Porque nós aprendemos com ele e nós passamos isso à frente. E nós precisamos, irmão, ter paciência, parar de desembanhar a espada. A espada hoje não é mais aquela que você bota na cintura, aquela que você carrega na boca. Que aí você vai e fala algo para ferir, fala algo para marcar, fala algo para deixar aquela pessoa chateada. Ei, tenha paciência. Vira para o irmão de novo do seu lado e fala: tenha paciência. Quinto ponto. Decida dentro de você não guardar mais mágoas e ressentimentos. Ei, decida. Isso vai impedir você de fluir. Isso vai travar a sua vida. Se for para guardar, irmão, guarda dinheiro. Não guarda mágoa e ressentimento. Dinheiro você gasta, né? Aí quer guardar mágoa e ressentimento do irmão? Poxa. Isso vai impedir várias áreas da sua vida de fluir. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro 4:8. Sobretudo,
Amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Irmão, o amor dentro do nosso coração vai trazer perdão para a vida de outras pessoas. O amor dentro de nós vai perdoar o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, a nossa igreja, os irmãos que andam do nosso lado. E ao invés de nós levarmos para dentro de nós os ressentimentos e a mágoa, nós precisamos aprender a perdoar, porque Cristo nos perdoou. Abre lá em Provérbios 19:11. A sabedoria do homem lhe dá paciência, e sua glória é ignorar as ofensas. Irmão, aprenda a ignorar as ofensas. No casamento a gente precisa aprender isso todo dia, irmão. Pensa em um lugar que você trabalha, você é um campo de treinamento, é um casamento, irmão. Às vezes sai, e nós precisamos perdoar, e nós precisamos amar, e nós precisamos decidir não levar isso para dentro do nosso coração. Para quê? Para que a minha vida flua, para que a sua vida flua. Quando Deus ele nos ensina a amar, é simplesmente para que nós possamos fluir naquilo que Ele nos chamou. Um coração fechado, irmão, quando o coração se fecha, a unção acaba. Quando o nosso coração se fecha, a unção que vem sobre nós, ela acaba, ela para de correr. É como uma fonte, a palavra diz que é como uma fonte a jorrar. E se nós fecharmos essa fonte, ela vai parar de jorrar. E em vez de nós sermos fonte, nós vamos se tornar represas. Represando os ressentimentos, represando as mágoas, represando coisas que não vão trazer bons frutos para a nossa vida. Então vira para o irmão do seu lado aí e fala para ele, para de guardar mágoas, irmãos. Sexto ponto, decida, eu vou suportar. Deus poderoso. O maior exemplo de suporte, irmão, é essa cadeira que tu está sentada. Ela não está reclamando, ela está te suportando aí, ó. É isso que é suportar. É deixar acontecer situações. A palavra diz lá em Coríntios 13, o amor tudo crê, tudo espera, tudo. Deus poderoso, irmão. Vira para a pessoa do seu lado e fala para Deus poderoso. Tudo suporta. Decida, eu vou suportar o que está acontecendo, eu vou aguentar passar, eu vou vencer essa etapa, eu vou passar dessa fase. Por quê? Porque eu decidi suportar, e você vai viver algo muito maior. Aquilo que tinha morrido, aquilo que tinha esfriado, vai começar a crescer no seu coração de novo, vai começar a dar frutos de novo de amor, porque é uma decisão. Então decida suportar. Sétimo, eu preciso aprender a reconhecer, honrar e valorizar as qualidades da pessoa que eu quero amar. Deus poderoso, irmão. Deixa eu falar algo que eu treino, sempre nos treinamentos eu falo com a minha liderança. Tudo que você foca, cresce. Às vezes você quer comprar um carro, aí você fala assim, Fiat Uno. Você anda na rua, irmão, você só vê Fiat Uno, não é assim? Você quer pintar a casa de amarelo, aí você começa a andar na rua, você só vê casa amarela, irmão. Porque tudo que nós focalizamos vai crescer e nós vamos começar a ver. Então, deixa eu falar para você, aprenda a honrar, valorizar e a reconhecer as qualidades das pessoas. Porque se você olhar para as pessoas só pelos defeitos, irmão, você vai focar naquilo que é ruim, e aquilo que é ruim não vai fazer crescer nada, não vai gerar nada, pelo contrário, vai só esfriar aquilo dentro de você. Então comece a valorizar, a honrar e a reconhecer as coisas boas. No seu casamento, comece a honrar e reconhecer aquilo que é bom,
que o seu marido faz de bom, que a sua esposa faz bem. Reconheça, valorize isso. Sabe, com os seus filhos, dê palavras de incentivo naquilo que ele está fazendo. Incentive, reconheça, valorize. Sabe o que isso vai gerar? Vai gerar mais amor, mais honra, mais respeito. E isso vai aumentar dentro de nós. Comece a olhar de forma diferente, sabe por quê? O foco que você está olhando, a forma que você está olhando, vai determinar como isso vai chegar ao final, irmão. O foco, a maneira que você está olhando a situação, vai determinar como você vai chegar ao final. Então foque certo, olhe certo, honre, ame. Pastor, mas é difícil, mas faz parte da caminhada. Se você está perto da sua esposa aí, fala assim, olha as coisas boas. Fala para ela aí, fala, olha as coisas boas, mulher. Olha como eu sou bonzinho. Nós precisamos valorizar isso. Nós precisamos olhar as características que são boas e não aquilo que é ruim. A gente às vezes entra na igreja, aí olha tudo que é ruim na igreja. Poxa, o pessoal não me recebeu direito, o chão está sujo, o irmão não sorriu, o outro não apertou minha mão. Mas às vezes a gente entra, as pessoas falam e nós não conseguimos visualizar. Um que nos abraçou, outro que nos deu uma palavra, outro que nos honrou, outro que nos recepcionou, outro que nos deu alguma coisa. Sabe, nós só olhamos aquilo que é ruim. Muitas vezes nós perdemos pessoas porque elas param de olhar as qualidades e procuram os defeitos. Ei, deixa eu te falar algo. Toda casa, toda igreja, toda família tem defeito, irmão. A sua família tem defeito. Ah, só 3 acreditaram, né? Tem, irmão. Quer ver? Se você encontrar uma igreja perfeita, não entre, porque você vai atrapalhar ela. É isso. Porque onde tem homem, onde tem pessoas, tem defeitos. Todos nós temos defeitos. Não pense você que o pastor não tem defeito. Tem, irmão. Olha quem conhece. Todos. Por quê? Porque todos nós somos pessoas, seres humanos, nós falhamos. Mas nós precisamos buscar, olhar as qualidades das pessoas e não os defeitos. Eu quero desafiar você nessa noite. Às vezes você precisa voltar a amar o seu pai, o seu filho, a sua esposa, o seu marido. Você precisa voltar a amar a sua igreja, voltar a amar a obra de Deus na sua vida, voltar a amar aquilo que Deus está fazendo em você. Então nessa noite, eu quero falar para você, volte a amar, decida se voltar para esse amor, reacender essa chama. Pastor, mas faz anos que eu não falo, faz anos que eu não ligo. Essa noite é a noite de você resolver isso e tomar uma decisão dentro do seu coração. Perdoe e volte a amar e viver tudo que Deus tem para você. Curva a sua cabeça no seu lugar, eu quero orar por você. E somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido Pai, nós voltamos, Pai, diante de ti, Pai, com uma decisão em nossos corações.
a voltar a amar o nosso próximo, voltar a amar a nossa casa, voltar a amar a nossa igreja, voltar a amar a nossa família, voltar a amar pessoas que nós esfriamos diante desse amor, Pai. Nós tomamos uma decisão nessa noite, Pai, de que nós vamos voltar a amar. Nós estamos aqui orando, Pai, porque nós sabemos que o Senhor pode reacender essa chama, Pai. Nos reaproxima, Pai. Nos torna um pouco mais paciente, Pai. Nos ajuda a suportar as indiferenças, Pai. Tira de dentro de nós todas as mágoas e todos os ressentimentos, Pai. Que nós possamos reconhecer as qualidades, honrar as pessoas, valorizar quem elas são. Porque esse é o teu chamado para nós como igreja, o teu chamado para nós como filhos, Pai. Sede, pois, imitadores do Senhor, Pai. E o Senhor, Pai, nos ensina através do seu amor, Pai, da sua graça, Pai. E que esse amor, Pai, venha alcançar as pessoas que aqui estão, Pai. Alcançar aquelas que nos assistem pela internet, Pai. Venha reacender esse amor na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Venha reacender a chama, Pai, no coração dos meus irmãos, Pai. Aonde tinha esfriamento, Pai, aonde já tinha desistência, nós declaramos, Senhor, no nome de Jesus, esse amor sendo reacendido, Pai. Essa chama voltando a queimar. Porque nós decidimos nessa noite, Pai, voltar a amar o nosso próximo, a amar a nossa casa, a amar a nossa família de carne, a nossa família de fé, Pai, porque nós queremos viver algo novo, nós queremos viver tudo o que o Senhor tem para nós. Nós oramos a Ti, clamamos a Ti e levamos a Ti a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Volte a amar. Os nossos ministros os nossos líderes vão distribuir os elementos da ceia. Recebi um novo coração.